Boa tarde, Grupo Refúgio e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta quinta-feira de propósito financeiro, e eu estou aqui para trazer uma mensagem para você refletir em nome de Jesus, amém? A Bíblia vai nos ensinar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o amor ao dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser próspero, ser rico. O pecado é amar o dinheiro, colocar o dinheiro em um lugar o qual não pertence a ele, amém? O dinheiro na mão é bênção para nós. Mas quando o dinheiro ele está no nosso coração, aí ele vira o nosso Senhor, amém? Então bora lá para 1 Timóteo 6,10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma diferença enorme sobre ter dinheiro e amar ao dinheiro. A Bíblia ela nunca ensinou que possuir recursos é pecado. Pelo contrário, Deus ele dá capacidade para a gente trabalhar, para a gente produzir, para a gente administrar, para a gente prosperar com o propósito que é prosperar e repartir. O problema ele começa quando aquilo que deveria estar nas nossas mãos, ele está no nosso coração. O dinheiro ele é uma excelente ferramenta, mas ele é um péssimo senhor. Quando o dinheiro ele está nas nossas mãos, nós administramos ele. Mas quando o dinheiro está no nosso coração, nós somos administrados por ele. E essa é uma das armadilhas espirituais mais perigosa. Olha o que Jesus fala em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus aqui ele não está dizendo, que ninguém pode ter dinheiro. A gente ouviu isso? Não ouvimos. Mas aqui a palavra diz que ninguém pode servir a Deus e também as riquezas ao mesmo tempo. Não tem como. Como eu disse, o dinheiro ele é bênção. Porém, se ele tiver no lugar de Deus, porque tudo que a gente coloca no nosso coração vira nosso Deus, né? Ali está o nosso tesouro. Aí já começa a ruína do homem. O dinheiro ele revela quem governa o nosso coração. Quantas pessoas, que a gente vê e fala assim, nossa, não tinha nada, agora tem, a pessoa ficou metida, nossa, a pessoa não fala mais, não sei o quê. É a mesma coisa do poder, dá poder, para quem nas mãos erradas e a gente descobre quem a pessoa é. Então, assim, muitas vezes a gente pode ter pouco dinheiro, mas a gente é dominado por ele. E muitas vezes nós podemos ter muito dinheiro e somos servos de Deus, continuamos sendo servos de Deus. Então a questão ela não é quanto dinheiro a gente tem na nossa conta bancária, mas sim quem que está no nosso coração. Uma pessoa ela pode possuir uma fortuna e mesmo assim ela continua escrava da avareza. Ganha e nunca é satisfeito. Eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, mas nunca se satisfaz. Então, muitas vezes, ele se torna, quando ele está no lugar errado, ele se torna maldição, porque nós podemos enriquecer, ter muito dinheiro, uma vida financeira abençoada e começar a empobrecer espiritualmente. 1 Timóteo 6,9 diz assim:
Os que querem ficar rico caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Paulo aqui, ele está alertando, ele não cita em nenhum momento que é pecado enriquecer, mas aqui ele alerta, ele aponta para quê? Ele fala sobre o desejo descontrolado da pessoa que quer enriquecer. E quando essa vontade ou essa riqueza se transforma num objetivo maior do que Deus, aí é que está o perigo. E é esse alerta, é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Deus, ele nunca foi contra a prosperidade, porque Deus é a própria prosperidade. Deus, ele é contra o que? A escravidão. Olha o que diz em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas. Então aqui a gente vê que Deus é um Deus de prosperidade e é Ele quem faz com que a gente obtenha riquezas, né? O Senhor, ele fez de Salomão o homem mais rico, né, da face da terra. Então assim, Deus, ele jamais é contra a prosperidade, ou seja, a pessoa ser rica. O problema todo é prosperar ou enriquecer sem ter um propósito, sem ser com Deus, sem ter Deus, entendeu? Porque assim, a prosperidade que não tem propósito, uma prosperidade, né, que a pessoa pensa em si próprio, com certeza ela vai somente alimentar o seu ego. E a prosperidade com propósito alimenta o quê? Alimenta famílias, alimenta sonhos, socorre necessitados, sustenta projetos, abre portas e serve o reino. Outro dia eu estava vendo, não sei se é podcast, não sei o que era, de um homem muito rico, muito bem sucedido, e ele conversava com, acho que é aquele 20 contra 1, alguma coisa assim. Ele estava conversando com um monte de gente, e um especial que sentou na frente dele era um moço novo. E aí esse homem falava assim, o dinheiro, ele falava que o dinheiro podia comprar e não. Aí ele fez uma pergunta assim pro moço, o dinheiro pode comprar uma casa? Daí o moço falava assim. Aí ele falava, mas não pode construir um lar. Aí ele falou, o dinheiro pode comprar remédio? Sim, mas não pode comprar saúde. Então assim, ele ficava falando isso. E aí ele falou assim, Aí ele falou assim pro moço, né? Eu posso comprar a sua idade? Acho que o menino tinha uns 20 e poucos anos. Aí não. Então assim, e eu daria toda a minha riqueza para comprar a sua idade. Até mesmo porque com o conhecimento que eu tenho, eu conquistaria tudo de novo. Eu podia conquistar tudo de novo, porém a sua idade eu não posso comprar. Então assim, o dinheiro ele pode comprar o remédio, mas ele não pode comprar a saúde. O dinheiro ele pode pagar uma viagem, mas ele não pode trazer a sua paz. O dinheiro ele pode comprar uma cama, mas ele não pode produzir o sono. Ele pode comprar livros, mas não pode comprar a sabedoria. Ele pode comprar uma posição, mas ele não pode comprar o caráter. Por isso que Jesus perguntou, pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso está em Marcos 8:36. O perigo não está no dinheiro, está quando ele ocupa o lugar de Deus. E isso tem que ficar frisado na nossa mente hoje. Porque isso é muito sério. Porque a idolatria é colocar alguma coisa no lugar onde pertence a Deus. E o dinheiro ele pode se tornar um ídolo quando nós começamos a confiar mais nele do que a gente confia no próprio Deus. Como assim? Quando o dinheiro passa a determinar as nossas decisões, quando o dinheiro determina o nosso valor, quando fazemos qualquer coisa por dinheiro, quando sacrificamos princípios para ganhar dinheiro. Quando temos medo, a gente deixa de ajudar por medo
de perder. Então, assim, quando as nossas segurança está na conta bancária e não em Deus. O dinheiro, ele deve ser nosso servo e não o Senhor. O dinheiro, ele tem que trabalhar para nós e não nós por ele ou para ele. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus, ele observa não apenas quanto a gente tem, mas como a gente administra aquilo que a gente tem. Então, talvez você esteja esperando Deus colocar muito dinheiro nas tuas mãos. E glória a Deus por isso. Porém, como que você está cuidando daquilo que Ele tem colocado na sua mão, mesmo que aos teus olhos seja pouco? Ter dinheiro não é pecado. Fazer dele o seu Deus é pecado. Tudo que for no lugar de Deus. Abraão, ele tinha riquezas, Jó tinha riquezas, Davi teve grande prosperidade, Salomão recebeu riquezas, José administrou recursos numa época de crise. Então, assim, tem a Lídia, né, que era uma mulher que trabalhava, que tinha comércio. Então, o problema não está na riqueza, o problema está quando a riqueza passa a possuir quem deveria possuir a riqueza. E eu quero acabar citando Mateus 6:33, diz assim: buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele deve estar no trono, no centro das nossas vidas. E o dinheiro deve estar nas nossas mãos. E o coração deve permanecer livre e cheio de Deus. Amém? Glória a Deus. Beijo a todos. Fiquem com Deus.